Oi, meu nome é Priscila, eu sou estudante de Pedagogia da FEBEF-UERJ e esse vídeo é um trabalho final para a eletiva de Educação à Distância, onde a gente trabalhou como está sendo a educação nesse momento de pandemia. E eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês da minha experiência como professora de Educação Infantil durante essa pandemia. Assim que a pandemia começou, eu estava trabalhando com a turma de pré-1 e pré-2 numa escola particular. Então a gente ficou um período em casa e depois foi se organizando o modo como nós iríamos dar aula e vimos que o melhor modo seria através de gravação de vídeos, porque aí os pais poderiam ver os vídeos, as aulas com as crianças no período que eles conseguissem. No início para mim foi muito difícil. Eu tinha muita dificuldade, muita vergonha, então eu lembro que eu tremia muito mesmo gravando. E aí eu terminei de gravar o vídeo, fui editar para poder postar no grupo. E eu lembro que quando eu terminei, eu editei o vídeo para postar, eu chorava, mas eu chorava muito, porque eu não me sentia capaz de fazer aquilo que eu tinha que Então, esse trabalho para mim foi realmente um trabalho muito árduo, porque eu tive que deixar um pouquinho de lado a minha vergonha, deixar um pouquinho de lado essa insegurança para conseguir gravar. E eu sempre tentava trazer coisas diferentes, tentava trazer uma história, tentava trazer uma música ou uma brincadeira para as crianças fazerem em casa com os pais que tivessem a ver com o tema, porque a gente sabe como é difícil, a gente conseguir ficar preso num vídeo, vendo um vídeo até o final, a gente sendo adulto. Imagina para uma criança se não tiver coisas interessantes para eles verem, Então trazia imagens coloridas, e na época eu só tinha uma impressora em preto e branco, então eu imprimia em preto e branco e eu pintava as imagens para ficar bonitinho, colorido para os vídeos. Eu sempre trazia histórias diferentes, fazia uma caricatura, da história, para que as coisas fossem bem lúdica, para que as crianças conseguissem prender a atenção deles, conseguissem ver o vídeo até o final. No início, eu lembro que eu pensava muito que eu não conseguia ter retorno do que eu estava fazendo, porque a gente pedia para os pais postarem, fazer as atividades e postarem nos grupos, fazendo as atividades com as crianças, e muitas das vezes não tinha essa postagem, E eu pensava muito que eu não sabia se as coisas estavam acontecendo, eu não sabia se as crianças estavam conseguindo ver o vídeo, se os pais estavam conseguindo parar para ver o vídeo com as crianças. E eu ficava, poxa, será que os pais estão fazendo? Será que os pais estão vendo? Caramba, ninguém dá esse retorno. E depois que eu parei, um pouco de pensar como professora, para pensar como um ser humano, que na minha cabeça veio, poxa, a gente está num período de pandemia, onde está sendo difícil para muita gente. Então, o mais importante naquele momento era pensar como essa criança, essa família, está dentro de casa, psicologicamente. Se tem alguém doente, eles perderam algum parente, perderam alguém da família. E era isso que eu comecei a pensar, então eu comecei a deixar meio de lado esse pensamento de achar que ninguém estava vendo nada, ninguém estava fazendo nada, que não sei o quê, para pensar realmente como ser humano. Porque eu sei que para mim a pandemia foi muito difícil. No início da pandemia, eu e meu esposo pegamos, ele pegou porque eu já estava em casa, ele ainda estava trabalhando, ele pegou e depois eu peguei também dele, e aí a gente teve que ficar o período de isolamento em casa, foi muito difícil, Eu sei que o Covid não é uma brincadeira, infelizmente muitas pessoas ainda pensam isso, é realmente uma doença muito séria. Meu esposo ficou muito ruim da respiração, porque ele já tinha alguns problemas respiratórios, mas graças a Deus ele não precisou ficar internado, e tivemos que comprar um nebulizador, o meu cunhado comprou e trouxe pra gente, eu fui fazer a nebulização dele em casa, e graças a Deus a gente conseguiu passar por esse momento difícil, mas bem. Tecnicamente bem, na medida do possível. Então é isso que agora a gente precisa, pensar realmente nesse sentido. Porque para mim a pandemia foi muito difícil. Depois de uns meses, infelizmente, com a saída dos alunos, que a gente sabe que muitos pais ficaram desempregados, muitos pais foram demitidos dos trabalhos, e aí eles tiraram as crianças. E com o tempo,
infelizmente a escola teve que demitir todo mundo. E aí eu fiquei, né, desempregada durante a pandemia, e eu sei que pra mim foi muito difícil. Eu fiquei muito depressiva, eu chorava por qualquer motivo, eu ficava muito triste, não tinha vontade de levantar do sofá, não tinha vontade de fazer nada. E pra mim foi muito difícil realmente deixar essa depressão, conseguir sair disso e conseguir ir na medida, né, das coisas melhorando. Então eu acho que esse momento, a melhor palavra que a gente tem que ter é empatia. É pensar realmente, né, o que está acontecendo com o outro, o que está acontecendo dentro da casa do outro, como é que está sendo. A gente sabe que tem muita gente desempregada, tem muita gente que realmente está passando fome. E agora é o momento da gente pensar no outro. Eu, como professora, né, acredito que muitos professores estão vendo como está sendo difícil essa pandemia, até para conseguir continuar com as aulas, ou online, ou gravadas, ou da maneira que eles estão fazendo. Mas agora é o momento da gente pensar no outro. Agora, em 2021, as coisas estão um pouco melhores, vamos se dizer assim, em relação ao início da pandemia, mas a gente sabe que ainda tem um risco muito grande. A contaminação ainda está muito grande, né? Então a gente precisa pensar no outro. E é isso que eu vim trazer para vocês. Eu sei que muitos professores, assim como eu, teve muita dificuldade nesse início de pandemia, nesse início de aulas remotas. Eu ainda tinha um pouquinho de experiência com tecnologia, mas tem professores que não têm. Então foi realmente muito difícil. Muitos professores, eu tenho certeza, que se sentiu incapaz, se sentiu que não podia fazer aquilo. E a gente teve que se virar nos 30 para conseguir passar por esse momento. E a mensagem que eu quero deixar aqui para o final do vídeo é que nós somos muito fortes, todos nós somos muito fortes, né? E de pouquinho em pouquinho eu sei que a gente consegue passar por esses momentos difíceis e dar forças uns aos outros. Então, vamos pensar um pouquinho um no outro, vamos pensar um pouquinho no que o outro está passando antes da gente julgar. Porque muitos pais julgaram os professores que estão dando aula de casa, achando que para os professores estava sendo muito fácil. E, na verdade, não estava sendo, né? Não está sendo. A gente tem o tempo de preparo do vídeo, a gente tem o tempo do vídeo, de gravar o vídeo ou de dar aula, né? Eu ainda tinha que, como a gente estava gravando, eu ainda tinha o tempo de editar o vídeo. Então, eu gastava umas 8 horas por dia nessas coisas todas que a gente tinha que fazer. Então, não estava sendo fácil para ninguém. E a gente teve que se virar nos 30 e descobrir meios, descobrir coisas para trazer para dentro de um vídeo, para que também fosse interessante para quem está do outro lado, né? Para o nosso aluno do outro lado, para eles verem. E eu estou finalizando o vídeo trazendo essa palavra para vocês. Se tem gente que está passando ainda por esse momento, que está sendo difícil, que tá com depressão, que essa é a palavra certa, eu tenho certeza que a gente consegue passar por isso e que a gente tem que puxar, né, a força de quem está mais próximo da gente. E terminei o vídeo agora, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria só trazer um pouquinho do relato realmente de como foi essa pandemia para mim. E terminamos o vídeo e tchau, tchau!